Amém, irmãos? Graça e paz. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses. Trazendo a lembrança da palavra que o Senhor tem repartido conosco durante esses dias, né? Falando acerca da diligência, do cuidado que devemos ter, o zelo que devemos ter com aquilo que temos recebido da parte do Senhor, né? Devemos pôr o nosso coração em amor em tudo aquilo que o Senhor tem repartido com a igreja. Porque a palavra do Senhor é vida para nós. Né? O profeta Isaías, ele relata, dizendo, para ouvirmos a palavra, ouvir e a vossa alma viverá. Então a vida vem pela palavra, quando nós a ouvimos, amém? Precisamos sim, a cada dia, estar com nossos ouvidos abertos, como aqueles que aprendem, irmãos. Que o Espírito Santo possa nos dar ouvidos de ouvir, mas ouvir com o coração. Amém? Ouvir com o coração, né? E ter um coração sábio para aplicar aquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Precisamos da ajuda do Senhor nesses dias tão difíceis. Dias que nós estamos vivendo de um relativismo que tem permeado a vida de muitos e tem trazido prejuízos à vida de muitos irmãos por dar ouvidos a essa experiência do relativismo. Hoje tudo é verdade, depende do ângulo que você observa. E não é assim. A verdade é a palavra do Senhor, é a pessoa de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos da verdade, necessitamos da verdade, porque a verdade é que nos liberta de tantas coisas. A verdade é que nos limpa, a verdade é que nos põe no bom caminho. A verdade é que nos conserva, irmãos. Mas a verdade do Senhor, não a verdade que cada um tem dentro de si, né? A maneira de viver, a forma de pensar, não é isso. Não é o nosso próprio entendimento. Amém? Por isso precisamos do entendimento do Espírito Santo. Precisamos ler as Escrituras com o raciocínio espiritual, com o entendimento do Espírito. Amém? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Então, o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses e trazendo a eles a memória, né, de que maneira eles deveriam andar, de maneira que deveriam agradar ao Senhor, né, de que forma, para que eles tivessem um crescimento, um amadurecimento, né, um progresso. A igreja precisa crescer e isso só vai acontecer quando andamos mediante a palavra que o Senhor tem trazido a ela, tendo comprometimento com essa palavra. Nós não podemos de forma alguma, em momento algum, meus irmãos, tirar os nossos olhos da palavra do Senhor, do mover que o Senhor está realizando na sua casa. Porque um certo dia ele falou,
eu edificarei a minha igreja. Então quem está edificando a sua igreja é o próprio Senhor. E o Senhor, Ele é a palavra viva que desceu dos céus. Essa palavra viva que rompeu todas as coisas, que trouxe vida, que trouxe luz aos homens, que tem trazido luz à vida da igreja. Então a importância de estarmos sempre, irmãos, olhando para Jesus, a palavra viva do Pai. E isso é em todo tempo, observando, colocando o nosso coração na palavra. Então Paulo fala aqui de que maneira convém andar. De que maneira convém andar e agradar ao Senhor? De que maneira, irmãos? Nós vamos entender de que maneira convém andar e agradar a Deus. De que maneira? Guardando a palavra que nós temos recebido da parte do Senhor, não é? Que assim como recebeste de nós. Então Paulo trouxe aos irmãos ali a forma de andar e de agradar. É por esse caminho. Lembrando que os irmãos de Tessalonicenses, eles se converteram dos ídolos a Deus. E receberam essa instrução de como andar. Eles não só simplesmente foram libertos dos seus ídolos e passaram agora a servir o Deus vivo, mas eles também compreenderam e receberam da parte do Senhor como agora andar e de que maneira agradar. Porque de repente, irmãos, na vida eles tinham passada, eles achavam que estavam agradando a Deus daquela forma, na idolatria. Na sua própria vontade, no seu culto diário. E Paulo fala para eles agora, não, agora vocês vão andar da forma que vocês receberam, melhor dizendo, da parte do Senhor. Então nós temos que andar da forma que nós temos recebido da parte do Senhor. Não da nossa maneira de pensar, de agir, às vezes os nossos próprios ídolos, né? O nosso ego é um ídolo para nós, muitas vezes, né? Nos firmamos na nossa vontade e a nossa vontade se torna um ídolo. O Senhor já veio e mostrou qual é a sua vontade para conosco. Pedro fala também que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais segundo os homens, mas agora vivemos a vontade do Senhor. É um desejo que vem da parte do Senhor, que todos os filhos de Deus cresçam na revelação, cresçam diante do Senhor. O Senhor deseja ampliar a visão espiritual na nossa vida. Se nós estudarmos a vida, por exemplo, de Paulo, lá do caminho para Damasco, e lá em Roma, naquela casa que ele alugou, onde estava ali preso, nós vamos perceber o crescimento desse homem. O crescimento diante de Deus, irmãos, ele é diferente do crescimento do olhar do homem. O crescimento diante do Senhor vai nos restringir de muitas coisas. Então Paulo, livre naquele caminho, no seu final, preso dentro de uma residência. Porém, o reino de Deus, na vida dele, abundou. O reino de Deus, a revelação do Filho, abundou na vida de Paulo. A palavra de Deus, que não pode ser presa, na vida dele estava livre. Livre. Então, esse é o crescimento do Senhor. Às vezes nós pensamos que crescer diante do Senhor é que o Senhor vai me colocar no lugar alto e vai me mostrar para as nações
Não, muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes, o Senhor vai nos esconder em lugares que só Ele pode observar, só Ele pode ver. Porque é a palavra que tem que progredir, é a palavra que tem que fluir, é a palavra que tem que ser exalada da nossa vida. Lembrando que o irmão diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E qual é o aroma desse perfume, irmãos? É o aroma da palavra que as pessoas vão sentir na nossa vida, na vida da igreja. A palavra do Senhor é esse bom perfume que tem que estar em nós. As pessoas têm que sentir esse cheiro agradável. É a palavra. Não é o meu intelecto, a minha razão, a minha própria verdade, mas é a verdade de Cristo, como houve na vida de Paulo e de tantos homens do Senhor. Então, o Senhor tirou ele de um lugar de destaque e colocou ele entre quatro paredes. Mas o reino de Deus foi divulgado. O reino de Deus cresceu. O reino de Deus foi anunciado. As pessoas iam lá para ouvir acerca do reino de Deus. Então, irmão, nós precisamos experimentar da palavra do Senhor na nossa vida. A palavra do Senhor precisa nos moldar da forma do Senhor. Porque senão eu sempre estarei exalando o meu mau cheiro, como os sacerdotes que tinham que se vestir de linho para que eles não exalassem o seu mau cheiro. Então buscamos linho fino, branco no Senhor para cobrir e para nos fazer da nossa vida um bom perfume. A palavra do Senhor, separada, limpa, especial, que só pode vir da parte do Senhor. Então nós não podemos, irmãos, de forma alguma esquecer a palavra de Deus. Precisamos sim ser diligentes em tudo que nós temos ouvido. O profeta Samuel, vamos abrir no livro de 1 Samuel, irmãos. Primeira Samuel, capítulo 3. Primeiro Samuel, capítulo 3, verso 19. É 1 Samuel 3, verso 19. Todos acharam? E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair. Crescia Samuel, mas ele crescia aonde? O Samuel crescia de que forma? Diante de quem Samuel crescia? Vira a página um pouquinho, 1 Samuel capítulo 2, verso 26. 1 Samuel 2, verso 26. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Então Samuel, o jovem Samuel, ele crescia e fazia-se agradável diante do Senhor e também diante dos homens,
pelo testemunho do Senhor na vida daquele homem, daquele jovem. Mas o que produzia esse crescimento? Samuel ouvia a palavra do Senhor. Samuel retia a palavra do Senhor no seu coração. Samuel meditava na palavra do Senhor. Samuel cria na palavra do Senhor. Essa é a forma de crescimento, irmãos. Se nós recebemos a palavra, mas não cremos que é a palavra de Deus, não será gerado em nós crescimento. Paulo falou isso. A palavra do Senhor opera em vocês, porque vocês receberam não como palavras de homem, mas sim como palavras de Deus. E a igreja precisa retornar essa experiência de fé sobre a palavra do Senhor, crendo que é a palavra do Senhor, é a verdade. A verdade do Senhor, irmãos, ela é única. Não existe em outro lugar uma força tão grande como a palavra do Senhor. Vamos abrir em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 13. Então nós vemos o exemplo de quem? De Samuel, que a palavra de Deus se manifestava ali em Israel pela sua vida, porque ele continha a palavra, ele cria, ele obedecia, o coração dele tinha uma disposição mediante a palavra, ele ia de encontro à palavra, ele deixava a palavra trabalhar na vida dele. Olha, irmão, que no passado a vida de um profeta era loucura para os homens. Era loucura. Loucura, porque eles faziam coisas que aos olhos naturais era uma loucura, mas era tudo para obedecer a palavra. A prioridade é a palavra do Senhor. A prioridade não sou eu, a prioridade é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que constrói todas as coisas, mas é a palavra do Senhor que também destrói todas as coisas. Ninguém pode resistir diante da palavra do Senhor, irmãos. Nós cantamos quebra coração, sim, que o Senhor começa a quebrar o nosso coração, começa a quebrar a resistência do nosso coração, começa a quebrar os nossos pensamentos individuais e egoístas, porque a palavra de Deus, ela precisa, irmãos, ser anunciada, e ela está sendo anunciada. A palavra de Deus está sobre toda a face da terra, fazendo o quê? Ela está se cumprindo, irmãos. Ela está se cumprindo. E 2 Coríntios capítulo 13, verso 8, diz assim: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então aqui Paulo mostra aos irmãos, olha, nada pode ir contra a verdade do Senhor, a não ser pela verdade. Então tudo que o homem possa criar, tudo que o mundo possa criar, irmãos, pode combater contra a verdade, mas não permanecerá em pé. Porque a verdade, ela é eterna. Os seus fundamentos não podem ser abalados. Então, o profeta Samuel, ele não deixava cair por terra, ou seja, ele não perdia a palavra do Senhor. Ele retia a palavra do Senhor. A sua vida era um vaso que retia a palavra do Senhor. E a nossa vida precisa ser um vaso que retém a palavra do Senhor. E que contém a palavra do Senhor. Para mim conter, eu tenho que reter.
Como eu vou ter uma coisa se eu não retenho, se eu não guardo, se eu não preservo dentro de mim? Hoje eu recebo de Deus, mas daqui a pouco eu esqueço. Paulo orientou a Timóteo: medita nessas coisas, ocupa-te nelas. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas. O nosso proceder, irmãos, tem que ser diferente. Deve ser diferente. Por isso que eu preciso urgentemente, irmãos, da palavra de Deus, para trabalhar na minha vida, para me ensinar, para me disciplinar. Porque na casa do Senhor não vivemos conforme a nossa vontade. Nós devemos viver conforme a vontade daquele que nos chamou. E Ele nos chamou pela sua verdade, irmãos. Pela sua verdade. Vamos voltar lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 18. Primeiro Samuel capítulo 18 conta a história de Davi, quando Saul mandava ele sair para a guerra, ir ao combate. Davi começou a se destacar ali entre os homens e Saul começou a observá-lo e surgiu um ciúminho no coração de Saul e Saul começou já a perseguir Davi, a colocar ele em lugar de estratégico, não para honrá-lo, mas para ver se ele de alguma forma sofreu dano. Mas tinha algo no coração de Davi. Então, 1 Samuel, capítulo 18, verso 5. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Então Saul colocava ele em lugares, dava serviços para Davi, e a palavra diz que Davi se conduzia nesse caminho prudentemente. E isso começou a gerar algo no coração das pessoas, né, que viam Davi numa postura correta, uma postura diligente, né, diante daquilo que era mandado a ele fazer, ele fazia corretamente. E no verso 14, e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Então, irmãos, se nós, nesse caminho que o Senhor nos pôs, que é Ele mesmo, que Jesus disse que eu sou o caminho, se nós conduzirmos a nossa vida prudentemente, ou diligentemente, ou com cuidado, ou com zelo, valorizando e honrando o caminho do Senhor, o Senhor será conosco. O Senhor será conosco. No verso 15, vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Opa, Saul já começou a... Esse homem, ele tem algo diferente. Esse homem não é qualquer um. Ele já começou a ter receio de Davi, né? Verso 16, porém todo Israel e Judá amava a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. O nosso coração tem que ser sábio, e zeloso, e diligente, prudente, cuidadoso no caminho que o Senhor nos pôs, irmão.
para que Ele possa se agradar de nós e para que também o Senhor possa dar testemunho da nossa vida. O testemunho, irmãos, quem dá é o Senhor. A Bíblia fala que o testemunho do homem é mentiroso, mas o testemunho de Deus é verdadeiro. Se tem alguém que está criando uma obra paralela à obra de Deus, esse caminho é mentiroso. Sofrerá o dano lá na frente. Sofrerá o dano lá na frente. Porque o Senhor, Ele só tem comprometimento aonde está, irmãos, a sua vontade. Aonde não está a vontade do Senhor, pode parecer aos nossos olhos uma coisa muito boa, mas o Senhor não tem comprometimento com obras estranhas. E nós temos que, nesse tempo, sim, estar olhando para o Senhor e sendo diligentes. Se devemos sofrer, só vamos sofrer, irmãos, pela verdade de Cristo. Pela verdade do Senhor. Por aquilo que o Senhor tem depositado dentro de nós. Então nós precisamos, da parte do Senhor, uma experiência, irmãos. Vamos abrir aqui em Isaías. No livro de Isaías, Isaías capítulo 10, Isaías capítulo 10, verso 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Então o Senhor, Ele quer nos trazer, irmãos, uma libertação na nossa vida, de entendimento daquilo que prende, aquilo que traz um jugo. O que traz jugo para a nossa vida? É os nossos próprios pensamentos. É quando nós nos firmamos no nosso próprio pensamento. Isso destrói a nossa vida. Isso causa dano à nossa vida. Isso causa dano ao nosso físico. Quando nos firmamos no nosso próprio pensamento, na nossa própria ideia, no nosso próprio eu acho, eu penso assim. O eu penso assim tem trazido grandes prejuízos para a vida de muitos irmãos, porque fazem disso uma verdade relativa. E o Senhor veio, essa unção que é o próprio Senhor. Essa unção não é um sentimento, não é um negócio que toma conta de nós, que a gente fica fora do controle. A unção é Cristo. E se nós estamos em Cristo, se nós estamos nessa unção, essa unção está em nós, diz que nós sabemos todas as coisas. Mas sabemos o quê? O que é verdade, o que é princípio, o que agrada o coração do Senhor. O Senhor não quer nos dar aquilo que não pertence a Ele, irmãos. Saber tudo é saber de Cristo. É saber dessa unção. Tem pessoas usando um poder de persuasão, né, que tem levado as pessoas para si. E a unção do Senhor em nós, ela quebra o jugo da soberba, da arrogância, da presunção, da insujeição. Essa unção quebra, porque é a unção do Senhor. Jesus é essa unção, que está escrito até lá no livro de Atos. Atos também, capítulo 10.
Atos 10, a partir do verso 38. Todos acharam Atos 10, verso 38? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Jesus, essa unção que o Pai ungiu, Jesus tem esse poder de sarar, de libertar. Você acha que é só de opressão, de cura física? É de romper com o nosso ego, irmãos. De quebrantar o nosso coração. De tornar o nosso coração um coração malhável. Amém? E daí o que acontece nos versos abaixo? Tem uma experiência aqui nos versos abaixo, falando dos discípulos. O verso 39. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o no madeiro. Então, os discípulos, e eles se levantam e dizem, nós somos testemunhos dessa verdade. Nós vimos, nós participamos, até o dia que ele foi morto. Então o Senhor nos chama para também ser testemunho dessa unção, dessa vida nele. Nós precisamos amar a verdade, irmão. O escritor de Hebreus diz que o Senhor foi ungido com óleo de alegria mais do que os seus companheiros. Por quê? Porque ele amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Enquanto ficarmos passivos, deixando a iniquidade, o Senhor vai tomar conta. Enquanto nós não nos posicionarmos em amar a justiça em primeiro lugar e depois aborrecer o quê? A iniquidade. Não seremos participantes dessa unção que está nele, irmãos. Essa unção que está nele é para aqueles que amam a verdade, que amam a justiça e que aborrecem a iniquidade. Esse aborrecimento começa na nossa vida. Nós devemos aborrecer tudo aquilo que está em nós que desagrada, que vai contra a verdade do Senhor. Paulo fala a Timóteo, se eu tardar, para que saibais como convém andar na casa do Senhor, que é a coluna e a firmeza da verdade. O que nós carregamos, que a igreja carrega, irmãos, é algo tremendo, é a verdade do Senhor. Não é uma história que contaram. Talvez seja verdade, talvez não seja verdade. Não, é a verdade do Senhor que a igreja carrega. E essa verdade é para que ela seja trabalhada e para que ela se mantenha no caminho, para que ela conheça as coisas do Senhor e possa ser o quê? Um anunciador da verdade. Agora nós queremos às vezes criar, irmãos, uma obra paralela, porque o nosso coração não quer se sujeitar. Eu me sujeito àquele irmão que não convive comigo. Duro é sujeitar quem convive conosco. O Senhor falou, estava todo dia no templo, estava ali todo dia pregando, nas praças, vocês me viam todos os dias. Não, mas com ele não me sujeito.
Mas aquele que vem de outro lugar, aí nós nos sujeitamos, né? Devemos nos sujeitarmos a quem nos conhece, que sabe as nossas fraquezas, que sabe as nossas falhas, que sabe. Muito fácil, né? O outro lá não me conhece, não sabe nada de mim. Então, tudo que eu fizer, tudo que eu falar vai ser novidade para ele. Não terei problema com ele. Mas aquele irmão que caminha muito conosco, que mostra a cruz para nós todos os dias, é esse que nos ama, irmão. Jesus mostrava a cruz todos os dias para os seus discípulos. Todos os dias. Olha, não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem? Então, meus irmãos, aquele que anda conosco todos os dias, ele conhece o ponto na minha vida que precisa ser tocado pelo Senhor. Ele já vai lá direto no ponto. Ah, isso não é amor? Eu digo, irmão, que isso é muito amor. Paulo falava, eu não deixo de dizer as mesmas coisas para vocês. Todos os dias, porque é firmeza para vocês. Por isso, irmãos, nós devemos ser diligentes em tudo que o Senhor tem falado conosco. Então Jesus, irmãos, ele foi ungido. E os apóstolos, os discípulos, né, primeiramente, eles foram testemunhos dessa unção. Eles participaram dessa unção. Eles participaram desse mover ali naquele momento. E nós também somos testemunhos do Senhor. Amém? Amém. Testemunhos da verdade. Olha, nós não precisamos ajudar ao Senhor. Nós precisamos obedecer só ao Senhor. Ajudar ao Senhor não diz coisa alguma. Às vezes nós queremos ajudar o Senhor, só mostra que ainda precisamos de ser trabalhado pelo Senhor. O Senhor não precisa ser defendido. Nós precisamos permitir que esse Senhor, Ele continue a trabalhar na minha vida. É isso que o Senhor quer. Eu nunca vos pedi holocaustos e sacrifícios. Quando eu tirei vocês da terra do Egito, eu pedi para que vocês me ouvissem. Então oferecer sacrifícios e holocaustos, onde todos possam ver e eu possa comer disso, dessa carne que eu sacrifiquei, desse holocausto que eu me beneficio. Agora, eu ouvir, é diferente, né, irmão? Ouvir e temer, aí é diferente. Isso não dá popularidade. Isso não dá like para o meu ministério. O Senhor tem que aparecer, irmãos. E nós temos que lutar pela verdade do Senhor. Enquanto tivermos com vida, nós devemos lutar pela verdade do Senhor. E isso é em todo o tempo. É com todos, começando pela minha casa. Se alguém da minha casa está quebrando princípios do Senhor, eles têm que chegar a verdade neles. Porque senão, irmão, nós estamos se colocando contra a verdade do Senhor. Ou nós somos amigos da verdade, ou nós somos opositores da verdade. Os irmãos estão compreendendo a seriedade? Aonde o Senhor nos trouxe? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas estamos comprometidos, irmãos, com toda a nossa vida, diante da verdade. Não podemos ser como Eli, que deixou seus filhos fazerem o que eles fizeram, contaminar o templo. Não podemos, é pela verdade.
Se queremos salvar os nossos, tem que ser pela verdade. Não pondo panos quentes, porque eu tenho um benefício. A carne do homem, irmãos, ela tem uma expertise terrível. A carne nossa, ela tem algo nela que ela nos engana, ela nos seduz, ela nos convence se nós não tivermos arraigados na verdade do Senhor. Ela nos convence. Então Paulo, a primeira coisa que ele quis se livrar foi dele mesmo, né? Das coisas dele. Que está aqui no livro de Filipenses. Filipenses capítulo 3, verso 1. Filipenses capítulo 3, verso 1 diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cordadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Isso é fato, isso é a verdade, irmãos. Guardai-vos os maus obreiros, irmãos, guardai-vos dos maus obreiros. Quem são os maus obreiros? Aqueles que não andam na verdade. Aqueles que buscam proveito seu na obra. Aqueles que gostam de likes na sua obra. Gostam de ser visto. Gostam de ser curtidos na sua obra. Gostam de agregar as pessoas para si. São maus obreiros, irmão. Nós não veremos obreiros com chifrinho e com rabinho, com unha grande. Não, nós veremos obreiros, irmão, com uma fé fingida. Hipócritas. Enganosos, fraudulentos. Com aparência de piedade. É isso que nós veremos. E se nós não tivermos com a verdade, como a verdade vai nos defender? Não podemos confiar na carne. Nós servimos a Deus no Espírito. E ninguém serve a Deus no Espírito andando na mentira, andando no engano. Nós só servimos a Deus no Espírito, na verdade. Não há outra forma. Não é o meu próprio pensamento. Não é o meu próprio eu acho. Eu condeno um em favor da minha obra pessoal. Eu condeno esse que está me resistindo porque ele está me levando para a cruz, mas eu exalto esse que amassageia o meu ego. Irmãos, eu só sei uma coisa. Toda obra virá à luz. O Senhor trará toda obra à luz. Toda obra será provada pelo fogo. A mesmo fogo que virá sobre o que anda na verdade, virá sobre aquele que anda na mentira. Porque é o fogo que provará a obra de cada um. Então nós temos que permanecer na verdade. Na verdade de Cristo, irmãos. Ainda que estamos sofrendo detrimento, mas é pela verdade. Ainda que estamos sofrendo acusação, mentiras, levante de palavras. Ainda que estão nos acusando,
e nos apontando o dedo de várias formas. Irmãos, permaneçam na verdade, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vamos ser como Davi. Vamos ser como Davi. O Senhor nos colocou num caminho, irmãos. Então vamos nos conduzir prudentemente nesse caminho. O prudente fala pouco, fala quase nada. O prudente, ele é zeloso, ele é vigilante. O prudente, ele sabe como se conduzir. Ele não dá opinião. Então nós precisamos compreender isso, o tempo que nós estamos vivendo. Amém? Então guarda o teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Aonde? Na verdade. Pela verdade. Sobre a verdade. Amém? E a verdade vai nos conservar. A verdade, irmãos, é aqueles pregos que os mestres das congregações usam, que nos mantém firmes. Quando ouvimos a palavra dos mestres, nós somos firmados. Nós temos estruturas e fundamento. Nós não seremos pegos de surpresa depois, lá na frente. Porque isso vai acontecer com muitos. Muitos serão pegos de surpresas. E sabe aonde, irmãos? Dentro da igreja. Está escrito lá em Provérbios. Muitos profetas foram provados e foram achados aonde? Na mentira. Então, meus amados, vamos descansar o nosso coração mediante a obra, amando a verdade do Senhor. Nós estamos na verdade, no princípio. Então não vamos mover do nosso lugar por causa de situações, de outras coisas que muitas vezes chegam aos nossos ouvidos. Mas olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Os irmãos estiveram em Friburgo, foram abençoadíssimos com os irmãos de Friburgo, receberam da parte dos irmãos graça, foram amados, E se você olha para a igreja de Friburgo, tantas coisas aconteceram ali, mas os irmãos continuam andando na verdade. Isso tem conservado a vida dos irmãos. Então não é a quantidade de vidas, é andar na verdade, irmãos. É andar na verdade. E a gente fala assim, mas são poucos irmãos. O que é ser poucos irmãos? À vista de Deus. O que é ser poucos irmãos aos olhos do Senhor? Não tem. Aos olhos de Deus, não tem muitos, não tem pouco. Ele vê a igreja dele. Ele vê o corpo dele. E se nós pensarmos, desde o princípio, quando o Senhor escolheu o povo para andar com ele, e ele disse, eu não escolhi vocês porque vocês eram muitos. Tinham nações muito mais fortes que vocês. Mas eu escolhi vocês, povozinho de Jacó, para vos amar. Deus não precisa de muita gente. Mas por que eu estou dizendo isso? Para que nós nos firmemos no Senhor. Não olhemos para nós e achamos, nossa, tão pouco, nada acontece. Continua acontecendo, irmão. Ninguém caminha tantos anos se não for o Senhor. Se não for o Senhor, nós precisamos, sim, essa pressão
que é exercida sobre nós durante tantos esses anos, é que está nos mantendo humilhados. Humilhados aos pés do Senhor. Que está gerando no nosso coração esperança. Esperança do Senhor. É isso. O Senhor é incrível, irmãos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tirou aquele povo do Egito, que viveu lá escravo 400 e tantos anos, e levou eles para o deserto. E de repente, por um momento, aquele povo pensou assim: eu sou um povo especial. Eu sou melhor do que todos os povos que estão na terra, né? E o Senhor falou: eu os trouxe aqui para vos humilhar, para ver o que está no coração de vocês. Se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Se há alguma coisa melhor em nós devemos entender. O Senhor nos trouxe a esse lugar para provar o nosso coração, para nos humilhar, para nos quebrantar, para ver se nós vamos guardar ou não os mandamentos do Senhor. Isso não é um dia, isso não é numa janta, isso não é no almoço, isso não é um café da tarde, isso não é num elogio. São anos e anos e anos e anos caminhando, como Josué e Caleb. Foram caminhando mais 40 anos. Seus corações também sendo provados. Aqueles homens caindo no deserto. Mas eles permaneceram até o fim, irmãos, por causa da verdade. Amém? Se falarem de nós, eles estão errando. Que nós somos pior do que eles falam de nós. Você tem que pensar assim, irmão. Nós somos pior. Não, vocês não conhecem nós somos pior do que isso. Nós éramos tão ruins que o Senhor teve que morrer numa cruz para nos resgatar. Então vamos nos alegrar quando caídos em várias tentações, em várias provas. Quando levantar e falar mentira acerca de vós, se alegra no Senhor. Nós temos que tomar a alegria do Senhor, irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é uma verdade que tem que estar na nossa vida. Porque a alegria, ela faz parte da salvação. Quantos de nós amamos o Senhor? Amamos o Senhor? Vamos abrir no Salmo 51. Depois, amados, os irmãos leem o Salmo 51 em casa. Tarefa de casa. Ler o Salmo 51. Pega um caderninho, põe do teu lado e escreve o que o Espírito Santo vai falar com você. E quem sabe, domingo que vem, na próxima reunião, você compartilha. Não pode fugir, não pode faltar na reunião por causa disso, hein? Salmo 51, a partir do verso 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os meus ossos, que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença
e não me retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Irmãos, nesses dias o Senhor quer restaurar a nossa vida, nos trazendo o entendimento que o Senhor ama a justiça, melhor, ama a verdade no íntimo. Ele quer restaurar isso dentro de nós. E as demais coisas estão vindo, estão acontecendo. Traz saúde física, saúde espiritual, alegria para servir o Senhor, um coração voluntário, um coração firme. O Senhor quer restaurar a nossa vida, irmãos. Amém? Precisamos crer e se render à palavra de Deus. Mudar a nossa vida. Porque se o Senhor não puder fazer isso, nós já estamos perdidos, irmãos. Davi, mediante ao que aconteceu com ele foi aos pés do Senhor e se humilhou e orou e buscou a face de Deus, e o Senhor veio e restaurou a vida dele. O Senhor quer restaurar o nosso interior, irmão. Quer que nos alegramos, trazer alegria da salvação, sarar os nossos ossos que foram quebrados, restaurar a vida dele em nós. Torna-me da alegria da tua, restaurar a vida dele em nós, irmãos. Cristo é a nossa salvação. Nos alegrar, poder, durante o louvor, realmente expressar essa gratidão. Na hora da palavra, expressar um amor pela palavra. No nosso dia a dia, estar perto do Senhor. Junto com o Senhor. O Senhor nos chamou para estar com Ele todos os dias. Então Davi se desespera, porque ele viu que a única coisa que nos separa do Senhor é o quê? É o pecado. É o homem, quando pecou, o que ele fez? Ele fez uma roupinha para ele e se escondeu do Senhor. Porque muitos não querem ter comunhão com a igreja, que prega a verdade. Por causa do pecado, irmãos. Por causa da rebeldia do coração. Porque sabe, se vir, vai manifestar. Porque uma das coisas, irmãos, que confirma a presença do Senhor na congregação é a verdade. E a verdade traz os corações à luz. E quem não quer ser tratado, eles não vão querer vir à luz de forma alguma. Eles vão criando aquela rotina de esconderijos com aparência. Eles põem um tecido novo num vestido velho. O pecador não permanecerá na congregação do justo. O Senhor mesmo não permitirá. Então, irmão, nós temos que amar a justiça e aborrecer a iniquidade. Quem não quer caminhar é por causa do pecado que está no seu coração. Existe pecado ali que não quer vir para a luz, não quer ser tratado, não quer ser liberto. Todos nós, irmãos, temos estamos sujeitos. Estar sujeito é uma coisa. Agora, não vir para a luz para não sair, não ser limpo é uma outra coisa. A qual o Senhor reprova. Amém? Vamos orar, irmãos? Que o Senhor nos ajude. Que você e eu vamos aos pés do Senhor. Amém? E deixe o Senhor mudar esse caminho que você está trilhando aos teus olhos. Pode te levar a caminhos de morte. Senhor, damos graças a Ti nessa manhã. Nos humilhamos diante da Tua pessoa, porque só o Senhor é Deus. Tu és o Deus da nossa salvação. Te louvamos esta manhã pela comunhão, pelo partir do pão, pelas orações, pela Tua palavra que é a verdade. E a cada dia queremos, ó Deus, estar
realmente amando a Tua verdade, Senhor, guardando a Tua verdade no íntimo, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa vida, Senhor, a alegria da Tua salvação, sara nosso interior, nos dê saúde física para buscar a Tua face, para fazer a Tua vontade. Queremos esta manhã nos render aos pés santos do Senhor, que a igreja, todos que estão aqui, recebam uma porção do Senhor e sejam, Deus, fortalecidos e recebam alegria, Senhor, alegria do Senhor, que é a nossa força. Restaura, Senhor, a alegria na igreja, ó Deus, e toda palavra de maldição externa caia por terra em nome de Jesus. Deus, guarda a igreja de Umuarama com a Tua verdade, Senhor. Nós clamamos esta manhã e que toda mentira, Senhor, seja jogada para fora em nome de Jesus. Todo homem mau, Senhor, seja tirado em nome de Jesus. Guarda-nos do homem mau, Senhor. Guarda-nos daquele, Senhor, que difama com a língua, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, em Ti, nos protege em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, queremos estar comprometidos com a Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus. Guarda e fortalece os irmãos aqui, Senhor. Sustenta, Senhor. E dilui os nossos corações a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.